Fala aí galera, Matheus Starling, Daniel Figueiredo para o canal da Starling Academy of Music, nossa escola de música presencial no Rio de Janeiro, Kids e virtual para todo mundo. Nesse canal aqui sempre debatendo assuntos que a gente acha que vale a pena sobre música, né? E hoje o assunto foi uma sugestão de um colega que me falhou o nome dele aqui agora, depois eu ponho aí nos créditos aí, sobre ser um músico proficiente versus ser um especialista. Nossa opinião sobre o assunto, a gente nem combinou aqui, pode ser que a gente divirge em tudo, né? Mas galera, se vocês ainda não são inscritos, se inscreve e põe o sininho, tá? Isso é mais importante que a gente pode pedir, é para você colocar o sininho, porque senão vocês não vão receber notificação dos vídeos. E confere se você está inscrito aí, porque parece que ontem um rapaz até escreveu aí que ele já se inscreveu no nosso canal 3 vezes. Nossa. Ele se inscreve no YouTube e se inscreve ele. Qual é, YouTube? Qual é? Que marra é essa? Pelo amor de Deus. Tá quebrando a fábrica aí? Olha galera, esse assunto aí não é simples, tá? Porque eu acho que não tem resposta certa para isso. E é o que eu falo muito para a rapaziada que estuda comigo, tanto em classe presencial quanto no clube virtual da escola. Eu falo muito o seguinte, cara, a gente nos últimos 15 anos, a gente viveu um número de mudanças que as pessoas experimentavam em 50 anos. Sim. Então, assim, é muita mudança. As pessoas, às vezes, quando vão perceber, já tiveram 5 grandes mudanças. Enquanto antigamente uma mudança demorava 10 anos, né? A mudança era progressiva. Hoje em dia, cara, é uma velocidade que as coisas acontecem. Então, eu acho que falar para você assim, proficiência ou especialista, em 5 anos isso pode mudar. Também depende muito da sua área de atuação. Então, olha só, eu, primeiramente, sou um didata. Junto com primeiramente, né? Eu não sei se eu sou primeiramente um didata ou eu sou um instrumentista. Semi-primeiramente. Então eu sou assim, eu basicamente tenho duas frentes de trabalho, que é dar aula, dirigir a escola, etc. e tocar. E eu optei por tocar um estilo de fusão, né? Que é um estilo chamado Fusion, que tem elemento de rock, tem elemento de jazz, tem elemento de música brasileira, tem elemento de blues. Então é um estilo que, por essência, exige que o músico seja proficiente. Uhum. Então, assim, é meio que não tem muita escolha. Você vai ter que buscar elementos de muitos estilos, né? Aí que tá também uma outra pergunta. Vale a pena você estudar só jazz, depois estudar só rock, depois só a música brasileira e juntar? Também é difícil responder isso, né? Eu vim do rock, do metal, do som mais pesado, depois tive um momento da minha vida do pop. E quando eu fui para Berkeley, realmente eu fiquei uns 3 ou 4 anos só com guitarra limpa. Mas não quer dizer que você tem que fazer a mesma coisa para tocar Fusion. Você já pode... Hoje em dia o cara já começa no Fusion. Uhum. Já começa com aquele som, aquelas referências. Aí ele já toca um acorde menor, ele já ouve bem uma nona, uma sétima maior, ele já coloca ali na malandragem, porque o som já faz parte dos estilos que ele ouve. Agora, existe muito campo para o cara ser especialista em uma coisa. Você quer ver? Né, um amigo que já foi aluno e já gravou um curso para mim no setup de efeitos para a plataforma, que é o Duda Andrade. O Duda Andrade é especialista em efeito e grava no meio gospel. E o cara é super bem sucedido. Por quê? Todo mundo que quer gravar um CD gospel, quer uma guitarra bem tibrada, com variedade, com novidade, vai chamar quem? Vai chamar o Duda. Então, assim, o cara é especialista num nicho de música, na questão de ser também especialista em efeitos, e ele trabalha muito dentro disso. Ninguém chama o Duda para gravar um álbum de blues, ou um álbum de fusion, um álbum de música brasileira, né? Foge muito da especialidade dele, mas ele está feliz, está realizado, tem retorno, sendo um especialista. E você, em contrapartida, vai pegar um cara, vamos botar aqui um Cacau Santos. Conhece Cacau? Não, né? tô lembrando. Não? Tô lembrando agora. Enfim, é um guitarrista, tocava com o Thales Roberto, e é um cara que ataca em muitas frentes. É um cara extremamente proficiente, que trabalha e é chamado para fazer muita coisa, tem a música instrumental. Você pega, por exemplo, os músicos que normalmente trabalham comigo aí, Thiago de Souza, baterista, o Estevão Lima, que gravou o baixo, o Cleiton Martins. São músicos, o Cleiton, por exemplo, né? Hoje ele tem um show instrumental no deck aqui na Barra, com o Valmir Bessa e o Rogerão no baixo. Amanhã ele tem uma gravação gospel na MK, músico proficiente. Ele é um produtor proficiente e ter essa proficiência para ele é importante, porque ele é chamado
para várias vertentes ali dentro do gospel. Ele grava desde a Flor de Lis, que é uma artista que o pessoal chama de sapatinho de fogo, já foi essa expressão? Não. É um som, um sapatinho de fogo, é bem de Assembleia de Deus, aqueles hinozinhos ali e tal, uns negócios de forró. Ao mesmo tempo, depois ele grava uma Bruna Carla, que é um pop rock mais moderno, e ele vai gravar um CD de Fusion que gravou com a gente. Então, assim, quem é que tá certo, quem é que tá errado? Eu acho o seguinte, se você é um músico proficiente, você tem mais oportunidades. Sim. E também aquela questão toda, eu acho que é da caminhada do músico, quando você inicia, você não sabe onde vai dar, né? Você começa assim, cara, tipo, cara, eu quero fazer isso. E você, no meio do caminho, vai ver que vai aparecer as oportunidades que vão te levando para outros caminhos, né? Isso é comum. Não, eu comecei no metal, hoje estou aqui. Né? Tem, sei lá, 20 anos que eu não toco um riff de metal. Mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? Que não tem uma fórmula. Mas eu acredito que você, por exemplo, o Duda, quando foi estudar comigo, ele não estava estudando as coisas que ele domina, ele foi estudar drop 2, drop 3, sobre posição de tríade, sobre posição de tétrade. De alguma maneira acrescentou para ele, mas ele continua focado no nicho dele. E talvez em algum momento ele saia daquele nicho, mas ele não tem uma necessidade talvez direta para isso. E tem vários outros caras que são chamados porque são especialistas, né? Não, cara, se você quer uma bateria groove, chama o cara tal. Mas tem o Valmir Bessa, por exemplo, que é da banda 4x1, que toca com o Duda. Ele faz muita coisa vai tocar instrumental hoje lá com o Clayton, mas está gravando um álbum também de música gospel. Então é o seguinte, eu acho que hoje no Brasil talvez seja difícil você ser um especialista e viver muito bem como especialista, talvez como instrumentista, sabe? Eu tenho essa impressão porque a gente saiu daquela fase de você pegar, gravar um álbum inteiro, ficar 2 meses e poder, essa grana desse álbum, salvar 3 meses da sua vida. Então eu vejo que muitos caras, por exemplo, da MPB dos anos 60, anos 70, até anos 80, eu converso com esses grandes músicos, hoje em dia tem dificuldade, porque esses artistas da MPB já não estão mais gravando tanto, não estão excursionando tanto. Então esses caras que eram especialistas em MPB, que é um estilo que foi muito pulverizado, né? Sofreu muito, né, cara, com essas mudanças todas, esses caras sofrem sem um especialista. Já se você é um cara do sertanejo, talvez ser um especialista para você esteja muito bom, porque está um mercado forte. Então eu acho que a questão do especialista talvez seja muito da época. Então se você é especialista num estilo que está muito em evidência e tem muito trabalho, você se dá bem. O que você acha aí, Daniel? Rapaz, eu acho tanta coisa que... E você foi falando, eu tinha que ter um bloquinho para anotar aqui, porque é uma outra maneira de falar o que você está falando. Vou tentar lembrar. Você falou eu não fechei a tampa não, tá, galera? Estou só colocando aqui possibilidades. Inclusive você falou assim, não tem resposta. E só para não... Eu sei que você não foi nesse sentido, mas só para falar para as pessoas que a gente não tem resposta para quase nada. Sim. A gente tem vontade de ajudar com inspiração. Porque, como você falou, as coisas cada vez mais são mais imprevisíveis, mudam mais rápido, e uma experiência de uma pessoa pode ser o veneno para mim, pode ser o que salva a vida dele e consequentemente. Então, não adianta você se espelhar na vida, eu vou fazer tudo que o Matheus Stalin fez porque eu quero chegar onde ele chegou. Bicho, não vai. Não é. São épocas diferentes, são cérebros diferentes. Eu brinquei com um cara uma vez, o cara me fez essa pergunta, bicho, mas como é que você fez? Como é que... eu falei, cara, olha só, se eu pegar o seu cérebro e colocar na minha cabeça, minha vida já muda aqui no próximo segundo. É um outro análise de pensamento. Então isso não existe, você copiar um preset. Então deixar claro assim, que a gente tem uma vontade muito grande de ajudar, de inspirar, mas essa coisa de se espelhar numa outra carreira é muito, geralmente eu acho que não dá certo. Você se inspira e adapta aquilo. Aí da adaptação vem uma outra coisa mais importante que a gente sempre está falando aqui. Você precisa se adaptar o padrão, né, o refrão do sucesso é quem se adapta melhor, até na evolução. Você tem que se adaptar, analisar, hoje está aqui, hoje está quente, hoje está frio, você usar isso, agora está... E tentar se adaptar na velocidade possível, ter essa coisa aberta
de você, cara, eu sou isso, como é que eu me encaixo naquilo ali? Naquilo ali eu não me encaixo, cara, eu não quero me encaixar. Então, nessas coisas assim, eu quero tocar 30 estilos. Talvez você não tenha nascido para isso. Você tenha um cérebro mais para ser especialista. Aí vem um outro assunto, eu estou conseguindo condensar hoje aqui. Um outro assunto que não sei se a gente já falou também, mas existe uma cobrança da sociedade de te impedir que você seja especialista em várias coisas. Não, que é isso, bicho. O cara não pode ser um ótimo cozinheiro, um diretor de empresa, ou ser um professor, então, um escritor e um pintor. Não, bicho. Não existe. E eles não conhecem a história de Leonardo da Vinci, né? Então, mas aí o Leonardo da Vinci é um gênio. Cara, eu tenho falado isso cada vez mais com as pessoas, porque quando eu falo, as pessoas começam a pensar na vida delas e falam assim, caramba, eu fui tolhido a minha vida inteira. Porque eu achava que eu gosto muito de, tipo assim, costurar e gosto muito de ser, sei lá o quê, cozinheiro, e gosto muito de pintar quadro. E pra mim, tinha que ter uma escolha na minha vida. Os pais, geralmente, porra, decide o que você quer. É o Fordismo, né, cara? O Henry Ford, né, com a questão do carro, veio com a linha de montagem e ele mudou completamente a geração dos nossos pais, por exemplo. Que eles começaram a ver o seguinte, as pessoas moravam no campo, hoje em dia elas trabalham na cidade, elas entram no emprego 8 horas da manhã, saem 5, tem o salário, é o mesmo emprego 30 anos, você se aposenta e aí você vai viver o que você quer fazer. Sim. Então aquela mentalidade de que essa é a vida que você tem que levar. Porque foi a novidade do mundo, sim, né? Sim. Mas o Fordismo, cara, acabou. Hoje é até interessante, porque teve uma pesquisa que disse o seguinte, que em 25 anos, acho que 75% das profissões que existem hoje não vão existir. Então, qual é a resposta do mundo para isso? Se você tem gente fazendo faculdade agora de um curso que não vai existir, você vai ficar desempregado, irmão. Qual que é a questão hoje em dia do ensino? Né? As escolas que são vanguardistas ensinam os alunos a serem empreendedores. Porque o empreendedor, ele pega a mudança e transforma. Então é o seguinte, a gente vai começar a perceber que muita da formação, ela não é fechada. É uma formação aberta. Você não sai tipo assim, sou engenheiro mecânico. Ele é um engenheiro, por exemplo, engenharia de produção, um curso que está muito em voga. Porque o cara, ele aprende várias coisas ali dentro desse curso. É um curso que substituiu, por exemplo, o curso de administração. Então, por exemplo, se eu for dar uma resposta para vocês aqui, eu acho o seguinte, eu acho que você tem que buscar ser proficiente, a não ser que você tenha uma boa desculpa para não ser. Qual que seria uma boa desculpa? Fala só, cara, eu já tenho aqui um nicho dentro do sertanejo. Eu falei, cara, você já tem um nicho do sertanejo, então é para se especializar nisso, porque você já tem um mercado, já tem... Vai nessa, cara. E também tem muitas vezes do indivíduo, cara. Às vezes o cara, ele gosta da busca. Sim. Tem gente que é inquieto, quer conhecer outras coisas. Tem gente que já não tem muito isso. Mas eu vejo que o mundo está mudando ao ponto de que é muito difícil você não ter essa mentalidade empreendedora aberta, sabe? Aquele cara que ele vê alguma coisa nova e fala assim, bicho, preciso me adaptar. Se hoje em dia já é assim, você imagina que é 20 anos, cara. Nossa. Como que vai ser o mundo, sabe? O mundo vai ser assim, vai ser extremamente dinâmico, porque, como eu falei que hoje em dia 10 novidades disruptivas acontecem em 10 anos, você imagina daqui a 20, 30 anos. Então, assim, nós somos parte de uma geração que a gente vai viver, cara, até 90, 100 anos bem. Então, possivelmente, cara, a gente vai estar produzindo até os anos 70 anos, né? E a gente tem que ter essa cabeça que se amolda. Eu não tenho medo disso, sabe? Isso não é uma coisa que me amedronta, isso é uma coisa que me deixa feliz, sim, cara. Porque eu acho que a gente até um ponto que o Daniel, a gente se comunica muito bem, essa cabeça que não para, né? Deixa pensando em novidades, vamos fazer isso, vamos fazer isso. E eu acho que o mundo, cada vez mais, pessoas que têm essa mentalidade vão ser mais bem vistas e bem-vindas, né? Sim. Porque, de certa forma, nós somos generalistas em muitas coisas. Nós somos só. Temos o nosso lado da especialidade, né? Especialista nisso, mas a gente eu não me considero especialista em nada. Não, é especialista em muitas coisas dentro do estúdio, né, de ser técnico de mixagem, mexer com as coisas, mas assim, é o generalista de visão, a gente sabe fazer
muitas coisas. Eu tô falando isso de maneira soberba, né? Que a gente sabe fazer um monte de coisa. Não, é você saber um pouquinho, cara, de várias coisas, ao ponto de que isso soma pro que a gente faz. Mas eu acho que vem da nossa curiosidade, essa vontade de fazer as coisas e a curiosidade. Então a gente começa... Como é que é isso aqui? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Aí você começa a saber de vários assuntos. E uma coisa de educação, de ser humano, de cada um, assim, que eu vejo, que a educação, parece que alguns países estão percebendo isso, é que a criança já nasce com uma coisa muito forte no DNA, assim, vamos falar do DNA, mas ela já vem com uma programação, com uma tendência de ser alguma coisa já muito forte. Então, quanto mais cedo os pais e a escola perceber aquilo e facilitar a vida daquela pessoa para aquilo, a sociedade como um todo ganha. Em vez de você ficar freando, porque eu chamo, tem a força da natureza que, cara, é igual barragem, entendeu? Cara, para você segurar, tem que ter muita força. E às vezes não tem sentido. O ser humano não tem sentido você ficar fazendo isso. A não ser que seja um cara serial killer. Aí você tem que fazer uma barragem. Mas a maioria das crianças, eu conversei com algumas pessoas comentando sobre esse assunto, e foi muito interessante que uma delas falou assim: Daniel, você está descrevendo a minha mãe, que morava na roça e só sabia assinar o nome. A mãe dessa pessoa, ela lia os filhos. Todos os filhos foram muito bem encaminhados, todos felizes com as suas profissões. Ela, em vez de forçar a barra, ela ia... O que você quer? Olha isso aqui. Você gosta disso? E isso aqui. E ela, cara, com a sabedoria daquela pessoa que a gente sempre fala, cara, a sabedoria pode estar em qualquer lugar. Sim, pode estar num pescador lá, que bicho, que não sabe escrever, que não sabe nem ensinar o próprio nome, mas ele tem mais sabedoria que 20 pessoas aqui da cidade. Então ela, sem nenhum parâmetro, sem nada, ela já percebeu que é isso que era o melhor para cuidar dos filhos. E neste caso, entre outros milhões que a gente pode, né, detectar por aí, foi muito eficiente nisso. Um foi advogado, outro foi dentista, outro foi não sei o quê, e ela não atrapalhou. Ela só ajudou, viu o caminho e foi indo. Estava indo no caminho errado, puxou um pouquinho, ajudou. E eu vejo que escola, até hoje, né, até pouco tempo atrás, é muito aquela quadradinha, tudo certinho, você vai ter que passar nesse lugar, e não fica enfiando informação, em vez de ler a criança. Porque tem coisa que você não dá para contrariar, porque a gente tem muitos casos. No meu caso, meu pai não queria que eu fosse músico, não adiantou nada, só perdeu tempo. Só desgastou a minha, ele. Não adianta, cara. É por isso que o cara tá usando droga, né? Pô, filho, você tá usando droga? Não, eu sou músico, pai. Não é droga. Mas pra ele era uma coisa, ainda mais pro meu pai, que, não, né, que música pra ele não existia. Então é uma coisa... Mas não adianta, você tem que ter uma inteligência pra isso, que é burrice. Você ficar tentando forjar no sentido de ferro, né? O filho, porque ele tem já, eu brinco assim, que é tipo uma BIOS, um sistema operacional que tá ali, cara. Então você pode instalar uns programas, você pode não sei o quê. É a inteligência, né? Vem ali, cara, uma força da natureza ali muito forte, que às vezes o cara só desperta lá nos 40 anos, né? Que você deve conhecer gente assim também. Que o cara vai na forma, respeitando a educação, os pais, não quer decepcionar, não sei quem, fica ali todo travado. Aí chega no momento, não aguento mais, e descobre, cara, era para eu ser músico. Era isso que eu sempre quis ter feito, queria ter feito. Aí agora vai lá e se sente realizado e vira uma outra pessoa, porque ali ele está em repouso. Ali está ou o pintor, ou qualquer motorista de caminhão, qualquer coisa. E você falou num ponto interessante, porque se você descobre isso tarde, ou se você se liberta tarde, pode ser um caminho complicado, né? Você com 40 anos, meu irmão, agora... Eu conheci um cara, bicho, que ele pediu dispensa do banco, recebeu uma indenização, sei lá, R$200 mil, pegou, botou tudo dentro de um estúdio. Sim. Então, assim... Pra tentar recuperar assim, o tempo perdido. Não, cara, eu amo estúdio. Mas ele não ficou todos esses anos fazendo a clientela, o networking dele. O estúdio não tinha cliente. Sim. Eu também teve... Um dos meus primeiros alunos da escola, da Starling presencial, foi um caso que eu nunca mais esqueci. Chegou o pai com um aluno. E aquele tipo de pai assim, que o cara tinha uma cadeia de tipo restaurante, alguma coisa assim. Muita grana que já veio dos pais, ele herdou.
Aí eu falei, pô, meu irmão, você vê o meu filho aqui, preparando ele para herdar um negócio, pô, a irmã é médica, mas, pô, insiste com música, e tal. Eu falei, meu irmão, quer ser músico? Então vamos lá, então. Vamos ver o melhor para você. É Stein que é melhor. Quanto que é? Esse brincar assim, ignorante. Pô, a irmã já decidiu que é médica. Não quer vir qualquer negócio. Então, vamos lá. Então, vai ter que acontecer. Já começa cheio de pressão, né? Pô, assim, ó, cara, se era para herdar o negócio da família. Quer ser músico? Então você tem que ser o melhor. Sim. E tem que ser ano que vem. Tipo assim, caraca, né, bicho? Tem muito isso, né, também, né? Doido. Então, assim, eu acho que os pais parece que têm que ser educados mais do que os filhos. Entendeu? Cara, ó, é assim que funciona a humanidade. O seu filho já vai vir lá programado. A gente pode, entendeu? Dar ali, formatar o HD, dar um ScanDisk ali, dar uma organizada. A gente tem um vídeo sobre vocação também. Né, então. Vou marcar aí no negocinho assim, um vídeo sobre vocação, que é diferente de inteligência, tá, galera? Isso é uma coisa interessante, né? Eu lembro que eu falei do Howard Gardner, que ele fez aquele livro dele, Inteligências Múltiplas, e que ele... É o que você está falando, tem pessoas que nascem com uma inteligência específica. Aí depois o Daniel Goleman fez aquele livro Inteligência Emocional, que ele falou o seguinte, ó, beleza, você tem sua inteligência, mas isso não garante que você, achando a tua inteligência, investindo nisso, você vai bem sucedido, porque você precisa ter inteligência emocional, que é o convívio. Agora a gente está numa outra etapa, que é o quê? Além de você achar qual é a sua vocação, você tem inteligência emocional, você tem que estar aberto às mudanças. Sim. Não é um mundo complicado. Mas na verdade, hoje, esses dias eu fiz essa analogia e achei muito legal. Na verdade, deram novos nomes para coisas muito antigas. Inteligência emocional, para mim, traduz em sabedoria. Porque é você usar a inteligência que você tem, com a informação que você tem, da maneira eficiente e melhor para você. Então isso, muitas coisas que eu falo, eu só aprendo as coisas pensando, conversando assim, né? Eu não tenho, se eu for ler, é difícil para mim, eu leio 3 vezes na mesma página. Fica pensando em outra coisa, tá vendo? Minha mente viaja demais. Então muita coisa que eu demoro 5 anos para chegar numa conclusão, ou às vezes o Mateus, o Frank Colombo sempre falam isso muito comigo. Ah, bicho, mas isso aí o Confúcio já falou 3.000 anos antes de Cristo. Quer dizer, cara, tá tudo aí. O ser humano não mudou muito, mudaram as coisas em volta. Sim. Então, cara, se você pegar, eu tenho essa tese, se você pega uns 10 ou 20 ditados populares e seguir eles mesmo, conseguir colocar, assim como os 10 mandamentos, assim, tem coisas já que foram faladas há muitos anos que já resolve 99% do problema da sua vida. O problema é tirar da prática e tirar da teoria e colocar na prática. Isso é o que a gente não consegue. Mas já está tudo aí, já foi tudo pensado pelos grandes pensadores. Confúcio, para quem não conhece, para mim foi um dos maiores gênios da humanidade. E ele tem muito essa coisa da educação, né? Ele trabalha muito com essa área, ele acredita, investe muito dos textos dele. Ele foi, acho que, um dos primeiros caras que falou que a educação era a primeira coisa que tinha que ser investida, a conhecimento tinha que ser propagado, que as pessoas tinham que ter conhecimento para poder escolher o que fazer, que não adianta ficar só no reino ali, só ali em cima. Sim. Então que a população lá, o cara lá da lavoura tinha que saber como é que funcionava, sei lá, os cavalos, não sei aonde, como é que se criava cavalo, essas coisas. Então eu acho que já falei demais, vou deixar uma... O que eu quero falar mesmo, cara? Mas, rapaziada, a gente acabou expandindo demais aqui as ideias. Gostaria de saber de vocês qual a opinião a respeito aí do mercado, das novidades, né? Esse mundo que está girando super rápido e cada vez mais rápido. O que você acha? Proficiência ou é o cara especialista? É uma dica para quem assiste o vídeo. Os comentários dos vídeos são muito interessantes. Os comentários que a gente tem recebido. Inspiradores também, tanto para a gente quanto para vocês. Então a gente está considerando os comentários como uma continuação do vídeo. Muitos comentários relevantes, com depoimentos sérios, né, assim, da pessoa falando como que foi na vida dela, aquilo. Então os comentários que a gente está, inclusive, vai começar a divulgar os comentários, puxar para os vídeos usando os comentários, tá? Vamos
Quem não quiser que seu comentário seja usado, já avisa, porque a gente vai usar. Que a gente está gostando muito dos comentários, que são são comentários agregadores e emocionantes. Eu me emocionei com vários comentários aí que deixaram, foi muito legal, mostrei para todo mundo. Tá vendo? Achei muito legal. Valeu, galera, Deus abençoe.